Dizimar ou não dizimar? Eis a questão. Questão sensível, para dizer o mínimo, né? Eu tenho certeza, só de falar essa palavra, algumas pessoas já se fecharam. Já estão de guarda alta, cheia de desconfiança, cheia de dedos. Cria tensão falar de dinheiro na igreja. Dá calafrios, assim. Memórias, às vezes, ruins. E não é à toa, gente, não é para menos. Com um monte de pastor picareta extorquindo o dinheiro dos fiéis, daquilo que a gente vê de escândalo financeiro dos televangelistas, é natural que a gente reaja assim, né? Tem um pouco que a gente vai colocar um pezinho para trás, tem um pouco de prudência, ficar ouvindo, prestar atenção. Acontece que o buraco é mais embaixo. E as estatísticas estão aí. Você vai fazer uma pesquisa, gente. Eu levantei uma aqui, não vou nem citar a fonte, mas ela revelou assim um número assustador. Apenas 9% dos cristãos contribuem financeiramente com suas igrejas. 9%. Então você reparou que o problema com o dinheiro é geral. Não é só com os picaretas que tomam o dinheiro dos outros. Com aqueles que também não dão. Coisa é séria. Aí a pergunta fica, cara, o que acontece que a gente não doa? Por que a gente não contribui? Qual que é o problema? Você paga lá a Netflix, paga caro, que é o streaming mais caro que tem, né? E que oferece menos coisa. Assine a Amazon. O Bezos pode mandar uma oferta aqui também. Por que a gente não doa, gente? A gente gasta lá no BK, enfim. Será que é falta de entendimento sobre o assunto? Às vezes é alguma ignorância sobre o assunto. Esse dia a gente ouviu que teve alguém que falou, o que é dizimar, cara? Que verbo é esse? É que é para matar alguém, né? É um negócio estranho. Né? O que é isso? Que bicho de 7 cabeças. Às vezes é porque a gente está com uma restrição financeira, está com uma dificuldade. Você está num perreco, está desempregado, ou o comércio não está indo bem, cara. A primeira coisa que você vai cortar é... vou ter que parar de doar, vou ter que parar de dizimar na igreja. Às vezes é um trauma que você sofreu lá atrás. E você veio de uma outra comunidade, você veio de uma outra realidade religiosa, e aí você viu muito trambique. E você passou as cortinas, foi para as coxias, você viu ali como é que era tratado o dinheiro. Você fala, não tem transparência nenhuma. Fala, cara, não sei se aqui é assim também. Olha, não quero me envolver, melhor eu guardar. Eu dou em outro lugar, em outra instituição, ajudo a pai, enfim. Essas são as razões ou as desculpas que a gente dá? Coisa para você responder. Não estou fazendo julgamento nenhum, só observação. E te deixando uma pulga atrás da orelha. São as razões para a gente não contribuir ou são as desculpas que a gente usa? Pode ser também problema de avareza, por que não? Problema de ganância. Mas apesar de desconfortável, polêmico, esse assunto é muito necessário. A gente está estreando essa série esse mês. E durante o mês de agosto eu quero ver se o número continua frequente, né? Porque é só sobre isso. É necessário, sabe por quê? Porque não é só o pessoal que não dá que está com problema. O pessoal que contribui também. Fala, rapaz do céu, eu achei que estava na boa, pelo menos nisso. A única coisa que eu faço para o Senhor é falar que não está legal. Tem muita gente que está dando pela forma errada. Não entendeu também o que significa isso. E deixa eu dizer uma coisa que vai chocar você. Eu não tenho cabelo para ficar arrepiado. E não tenho medo do que eu vou falar. E você vai ter que ficar até o fim depois que eu lançar essa minhoca aí. Dízimo é bíblico, mas não é cristão. Guarda isso. Alguns caras até aliviados. Ai, graças a Deus. É para chocar você, meu. Dízimo é bíblico, está lá na Bíblia, mas ele não é cristão. E se você teve alívio, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Estamos estreando essa série na igreja não para equilibrar as nossas contas, para a gente ficar quites, para a gente honrar compromisso financeiro, graças a Deus está tudo tranquilo, para a gente ter dinheiro em caixa. Não é sobre cobrir gastos ou fazer investimentos maiores aí nas missões, por mais nobres que sejam esses motivos. É sobre criar, gente, uma cultura de generosidade. Criar uma cultura de generosidade. Uma generosidade segundo o Evangelho, que não vai se limitar a um percentual. Cara, porque é muito maravilhoso, só 10%.
A gente gosta de números, de regras, a gente gosta de, a gente é cartesiano demais. Mas o Novo Testamento nos dá uma liberdade vertiginosa. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você dá, mas é sobre a qualidade da devoção que você tem com Deus. É sobre isso. Então, se você quer saber o que realmente significa liberdade financeira, segundo o Evangelho, eu quero que você fique ligado agora. Você vai abrir 2 Coríntios capítulo 8. Versos 1 a 15. Eu estou lendo na NVT, tá? 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 15. E antes de a gente prosseguir, só um parêntese, tá? Queria que você, como lição de casa, lesse os capítulos 8 e 9 dessa carta, tá? São capítulos vizinhos, tratam do mesmo assunto, e esses dois capítulos funcionam como um manual cristão de generosidade. Um guia para você transformar seus bens em bênçãos. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 15, diz assim: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. O que você esperaria ouvir em seguida? Pô, que milagre que aconteceu. Um crescimento assim, explosivo. Ah, teve cura lá, mais igrejas abriram. Que graça é essa? Elas têm sido provadas com muitas aflições. Começou a complicar, né? Mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. A graça que poucos desejam, da contribuição, independente da situação financeira. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E esse é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim, haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Amém? Fecha parênteses, vamos voltar. O contexto aqui é uma fome que assolou a região da Judéia durante um longo período. Já no comecinho da era cristã, a igreja estava engatinhando aí no jardim da infância. Os judeus estavam passando um perrengue financeiro. Sem condições. Paupérrimos mesmo, pobreza extrema. E aí Paulo olha para essa situação e fala: cara, está aqui uma oportunidade de eu resolver um cisma. Eu quero matar 2 coisas com uma cajadada só. Não quero só resolver o problema financeiro deles. Eu estou vendo nisso aqui uma chance, uma graça divina, uma porta que se abre para eu acabar com essa rincha que tem entre judeu e gentil. Então eu vou espalhar a notícia, eu vou criar uma estratégia de arrecadação entre as igrejas para que essa crise una esse pessoal. Eles tenham liga de novo, ou melhor, a liga que nunca tiveram. Todo mundo se envolveu. Mas o pessoal de Corinto, não era de se esperar, deu outra coisa deles também, né? Eles acabaram parando de enviar os donativos. Por que será que eles fizeram isso? Ficaram sem grana? Pô, o pessoal também estava passando um perreco, resolveu, melhor a gente ir. Não, eles se desentenderam com Paulo. Desentendimento com liderança, gente. É outra coisa que, cara, você tem que orar por isso, velho. Ore por isso, porque isso é coisa do diabo, cara.
E aí eles pararam. Paulo agora tem que resolver mais esse problema. E o cara querendo... às vezes eu brinquei na quinta-feira que eu preguei uma vez. Falei, cara, e tem gente querendo achar que... tem gente querendo liderança ainda. Seja bem-vindo, cara. Vocês vão ver que maravilha que é. E o que o Paulo faz? Ele faz apelação. Falou, gente, o pessoal está passando fome lá. Não, deixa a briguinha de lá, depois a gente resolve, né? Ele fala assim, olha, tem que pagar o aluguel, tem que o irmão usando a cesta básica. É isso que ele faz? Ou faz como os caras fazem, olha, eu preciso de 10 pessoas com R$100 porque eu preciso pagar a TV. Ele fez alguma ameaça, olha, se não contribuir, o gafanhoto vai entrar na sua casa. Você vai ver o que vai acontecer com o assassino, vai fazer um rebuliço, meu irmão. Fez um seminário de finanças na igreja, vamos fazer um seminário de finanças para o pessoal ter uma relação saudável com o dinheiro. Fez promessas, olha, vocês dão que vocês vão Deus honrar vocês vão receber bênção, etc. Nada disso, irmão, nem ameaça, nem promessa. Paulo vai tentar convencer eles com 3 coisas simples, inusitadas até. Paulo vai dar para eles uma inspiração, vai fornecer um teste e apresentar um objetivo, bem diferente do que eles imaginam. Uma inspiração, um teste, um objetivo. Vamos para a primeira coisa que Paulo usa aqui, para fazer esse povo voltar a contribuir, a inspiração. Paulo não vai começar com exortação, gente. Paulo começa com um exemplo surpreendente, diga-se de passagem. Porque a maior oferta veio de uma igreja improvável. Não porque eles eram avarentos ou gananciosos. Porque eles estavam passando por uma crise financeira daquelas. Tem uma outra versão que vai colocar assim, olha. E, olha, além da crise, Paulo, sabendo disso, quis deixar eles de fora. Falou, não, cara, eles também estão necessitados, né? Vamos poupar eles. Eles foram insistir com Paulo. Foram lá no gabinete de Paulo, não uma, mas várias vezes. Paulo, não deixa a gente ficar de fora dessa bênção não, cara. A gente quer contribuir, a gente quer participar. Insistiram bastante. Mas olha o verso 2. Tem uma tradução que diz severa tribulação, grande alegria, extrema pobreza, rica generosidade. Tudo numa mesma frase. A conta não fecha, cara. Como é que de uma severa tribulação os caras têm grande alegria? Começa por aí. E como é que em extrema pobreza os caras têm rica generosidade? E eles não deram simplesmente alguma coisa. Pô, cara, o que tem aqui? Pô, sobrou uma farinha aqui, dá para eles, tal. Ou conforme o que podiam, proporcionalmente aquilo que eles tinham. Que já não era muito, ou o que restou. Eles deram além. Além. Como é que eles conseguiram isso? Porque a pobreza ensinou eles a não confiar no dinheiro. E aquela crise mostrou, olha, tá vendo? Vocês contavam com o dinheiro acabou. E aí? Com quem que vocês vão contar agora? Porque as dificuldades tornaram eles mais solidários. Pô, a gente está passando fome, cara. Eu sei o que é passar fome. Eu sei que é ter dificuldade. Eu estou um pouquinho melhor que o povo da Judéia. Eu vou ajudar eles. Com certeza isso contribuiu também. Mas geralmente a crise faz a gente querer fazer o quê? Quando você está com um perreco financeiro. Tudo que entra você quer guardar. Prudência. Você quer poupar. Mas como que a gente explica os macedônios? Aguarde. A gente chega lá. Aí Paulo vai para outro argumento. Outra coisa para convencer. Paulo vai oferecer um teste. Você pega os versos 6 a 12, o Paulo vai... Cara, usar muita coisa aqui, muita carta. Primeiro ele propõe uma comparação quase constrangedora. Ninguém gosta de comparar, né? Quando eu era criança, comparava com meu primo, eu tinha um ódio disso. Por que você não é bonzinho igual seu primo? Porque eu não sou ele. A vontade era responder assim, porque ele tem a mãe que ele tem, né? Aí você já vê o chinelo teleguiado, né, irmão? Aí não dá. Mas comparação é um negócio chato, né? Só que o Paulo usa isso aqui. Olha, comparado com os caras lá, como é que vocês estão? Aí Paulo apela para o passado de contribuição deles. Olha, vocês no início, vocês deram o primeiro passo, vocês foram voluntários, vocês começaram... O que aconteceu que vocês pararam? Paulo apela para a memória, falou, lembra lá atrás, quando é que vocês contribuíam e tal, né? A alegria que vocês tinham, a benção que era. Aí Paulo sobe a régua, aí foi golpe baixo, covardia total. Usa Jesus como padrão. E os caras... Paulo vai usar os indicadores de saúde de uma igreja local. Vocês estão bem no conhecimento, na pregação, vocês estão bem na fé, estão bem um monte de coisa. Mas aqui vocês estão, né? Mas Paulo
usa um teste que, cara, esse teste aqui quebra a perna de todo mundo. Olha, eu quero que vocês, através da generosidade, vocês provem o amor que vocês têm. A prova dos 9. Como que dizendo mais ou menos isso? Se vocês querem saber se realmente estão na direção certa no quesito do amor ao próximo, olhem para suas faturas e contra-cheques. E se você não entendeu, aguarde também que a gente vai explicar isso. E aí Paulo termina os argumentos usando um objetivo, para encerrar essa tentativa de convencimento. Ele vai dar uma razão para esses caras doarem que não é sobre aliviar a culpa, não é sobre cumprir uma obrigação, sobre fazer caridade. Paulo dá para esses caras um modelo de equidade, de igualdade do Antigo Testamento. Aliás, se vocês repararem no caminho desse texto, versos 1 a 5, você tem uma direção, um exemplo. Versos 6 a 12, uma direção, um exemplo. Versos 13 a 15, uma direção, um exemplo. Era didático o cara ou não? O cara era muito bom nisso. E aí ele vai pegar um exemplo agora do Velho Testamento, histórico. Um modelo que mostra o propósito da generosidade. Talvez um propósito que a gente não conheça. Que é não deixar ninguém ter falta. Não é, você pode falar, isso aí é marxismo cristão, e já sabia que o Zen era progressista. Irmãos, eu nunca votei na esquerda e nunca votarei. Não tem nada a ver com comunismo isso aqui. Isso é evangelho. Isso é evangelho, cara, uma coisa que está muito acima do que você lê nos livros do Marx na faculdade de humanas e acha que aquilo lá é brilhante. Doação, gente, não é sobre caridade, é sobre fazer justiça. Não é sobre todo mundo ter a mesma quantia. É sobre ninguém ter falta. É sobre fazer o dinheiro seguir um caminho correto. É sobre fazer o melhor uso que você tem do seu excedente. Que não é só sobre desfrutar das coisas boas da vida, porque Deus não é contra isso. Mas compartilhar dessas coisas boas com quem precisa. Principalmente com os domésticos da fé. Se eu tive muito, aquele teve pouco, então eu passo para ele. E aí todo mundo tem igual. Quem recolheu muito, não teve sobra. Quem recolheu pouco, não teve falta. Cara, Paulo era o Paulo mesmo. Mas eu quero que vocês agora, para a gente aplicar, observem o verso 7 novamente. Se você puder projetar aí, quem está lá, vejam o verso 7 novamente. Preste atenção nesses elogios aí. Esses elogios, cara, cairiam como uma luva para a IBE. Fala a verdade. Cairiam como uma luva para essa igreja. A gente está bem em quase tudo. E se você está bem em quase tudo, você vai ganhar 9, você passa com louvor, certo? Não. Aí você fala, cara, é só uma área, pô, estamos patinando. A gente chega lá. Estamos engateando essa área, mas a gente está progredindo, cara. A gente está patinando na área mais problemática. E eles estavam patinando na área mais problemática. Por isso que Paulo usa esses indicadores. Você quer saber por quê? Então preste atenção agora. Primeira lição que eu queria que você levasse para casa. A generosidade, segundo o Evangelho, é uma resposta à graça de Deus. Generosidade é uma resposta à graça de Deus. O que fez o povo da Macedônia dar além de suas posses não foi simplesmente o desapego, o minimalismo, solidariedade, mas a graça do Senhor para com eles, uma experiência que eles tiveram com a graça. E conosco é a mesma coisa. A culpa, o mero dever, o interesse em ser abençoado não tem que ser os motivadores para a gente doar alguma coisa. O que sobra não tem que ser a motivação. A graça é sempre o ponto de partida. Porque um dos efeitos da graça é o anseio em você doar de modo generoso e sacrificial na vida dos outros. E eu não me refiro só a dinheiro. Geralmente a gente pensa na graça com relação à salvação, com algo que a gente recebeu, que a gente não merecia, e não com aquilo que a gente pode fazer ou contribuir. Por isso que é uma graça que poucos desejam. Porque ela toca onde mais dói, que é o bolso. E quando a gente realmente entende a graça do nosso Senhor para com a gente, a generosidade é inevitável. A generosidade não fica mais presa à ganância ou ao medo. Eu não posso, rapaz, eu ganhei, mas eu quero mais. Ou eu não tenho, se eu der vai fazer falta.
Nem a ganância, nem o medo controlam mais quando a graça toca o seu coração. E a sua pobreza pode ser sua maior bênção, porque ela está ensinando em quem você deve confiar de fato. E o que vocês podem experimentar desse Deus. O que a gente tem, não importa se é muito ou pouco, agora não dita mais a nossa generosidade. Mas sim aquilo que a gente recebeu do nosso Senhor: perdão, reconciliação, vida eterna, vida abundante. É isso que dita a nossa generosidade. Generosidade, então, ela é uma resposta à graça de Deus. Por isso que Paulo começa dizendo: olha, eu quero contar uma graça que aconteceu com essa igreja, uma graça que os moveu. A segunda lição que eu vejo nesse texto: a generosidade é uma medida do amor. É uma medida do amor, um termômetro do amor. O que a gente faz para saber se alguém é cristão de fato? O que a gente usa? A gente pergunta sobre o que ele crê. A gente pergunta: cara, bom, você crê que o Senhor Jesus veio em carne? Você crê que Jesus é Deus? Você crê no nascimento virginal? Você crê na ressurreição corpórea? Você crê na Trindade? Oh, passou no teste. A gente olha se o cara é cristão pelo envolvimento, a dedicação dele no ministério, o quanto ele serve, o quanto ele sua camisa, o quanto ele está lá. A gente percebe se um cara é cristão pelo testemunho que ele dá na casa dele, com a família, no trabalho. Cara, tudo isso é muito bom, mas ele pode não dizer quase nada sobre sua fé. Dá para você fingir tudo isso. Mas tem uma coisa que você não finge. Se você quer saber o quão cristão alguém é, se realmente você quer saber em quem ele confia, ou que de fato ele ama, olhe para a fatura do cartão de crédito desse cara. E olhe para onde está indo o dinheiro dele. Ali está a prova dos 9. Por isso que Paulo coloca: eu quero ver a sinceridade do amor de vocês nessa área. Porque ela prova tudo. Gente, eu vou chocar vocês com mais um negocinho, mas sua fatura diz muito mais sobre o seu cristianismo do que esse monte de sublinhado que você tem na sua Bíblia. Foi esse teste que Paulo colocou para eles. Essa era a prova dos 9 da realidade da fé. E deve ser a nossa também. Aqui, o jovem rico pipocou. Aqui, o rico insensato, que Deus chamou ele de louco, se perdeu. Aqui, a viúva pobre entrou para a história. No culto ela não era nada, era uma mulher invisível, uma marginalizada. Na hora da oferta, só Jesus viu. E só ele que interessa aqui, veja. E ela entrou para a história. E a prova dos 9, irmão? Terceiro, a generosidade é um instrumento de justiça. Deus não te abençoou somente para você jantar em restaurante caro, se vestir com as melhores grifes, fazer as viagens mais incríveis. Deus não é contra você desfrutar dessas coisas, mas não deixe que elas sejam o único destino do seu dinheiro. Olhe para o percentual que você gasta com isso, com aquilo. Às vezes o banco manda um aplicativo, dentro do aplicativo do banco, tem lá o que você gastou com você, com isso, com aquilo. Cara, é assustador olhar aquilo. Tenebroso. Olhe para o percentual que vai para o reino de Deus. Ao fazer seus investimentos ou gastos, não se esqueça da coisa mais importante da vida: as pessoas. Repito, não se trata de ser o São Francisco de Assis, fazer voto de pobreza. Ou sentir culpa porque você comprou um carro novo. Ai, eu comprei um carro novo. Ai, o que a igreja vai pensar? Ai, meu Deus do céu. Mas sobre você não deixar que as coisas te façam esquecer das pessoas. O erro do rico insensato. Ao fazer os investimentos, vou construir isso, construir aquilo outro. Não havia pessoas no destino do dinheiro dele. Gente, eu termino dizendo: a doação nem sempre vai ser sacrificial, nem sempre ela pode ser sacrificial. Às vezes você não atingiu maturidade, você não atingiu a fé para isso. E Deus não vai exigir isso de você. Mas ela deve ser sempre voluntária. Pode ser uma coação, uma necessidade, fazer um checklist, cumprir um dever, aliviar a consciência. Paulo não dá um mandamento aqui. Nenhum mandamento. Ela é voluntária. Ela é proporcional, de acordo com o que você tem. Por isso que ela quebra a nossa lógica do dízimo. E principalmente alegre, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Você não tem que ver: nossa, meu Deus, começo do mês, deixa eu dar logo isso aqui, me libertar. Às vezes a gente faz isso. Mas antes de mais nada, a doação tem que ser precedida da entrega.
Eles só conseguiram isso, Paulo diz, porque eles se entregaram primeiramente ao Senhor e a nós. Compromisso com Deus e com o ministério. Porque se não houver essa entrega, Deus vai olhar para a sua oferta, por melhor que ela seja, e vai tratar ela como uma oferta de Caim. Mas por que Deus ele gostou da... Será que Deus gostava de carne, de churrasco? Por isso que ele gostou de Abel e não gostou de Caim? Deus não era vegano, não era vegetariano. Aí o Caim vem com salada, o outro vem com cordeiro. Então, não, a Bíblia diz em Gênesis 4 que Deus se agradou do ofertante depois da oferta. Sem a entrega pessoal, sem a consagração, Romanos 12, irmãos. Ofereçai os vossos corpos como sacrifício vivo. Sem a entrega pessoal, a consagração, a oferta, por mais generosa que ela seja, ela não vai ter valor nenhum na balança do eterno. Então não é sobre capacidade financeira, mas sobre um coração que entendeu o evangelho, a lógica da graça. Não, o dinheiro, irmãos, não é um assunto antibíblico. O dinheiro não é um assunto não espiritual. É o assunto mais espiritual que existe. Porque o que você faz com ele mostra se ele é só dinheiro ou se ele se tornou um mamão na sua vida. Então que a graça mova o seu coração. Porque não é apelo de pastor, não é necessidade, não é a criançada lá de Afuá. Isso aí dura por um momento. Mas se a graça mover o seu coração, haverá entrega do que você é e do que você tem. O verbo mais difícil de conjugar para a fé é entrega. A gente viu semana passada isso. Que a graça mova o seu coração e o meu. Que a consagração valide aquilo que eu dou. Que Deus se agrade de mim antes daquilo que eu estou entregando lá, porque meu coração pode estar sujo, minhas motivações totalmente erradas. Que Deus me purifique. E que a igualdade marque a IBE. Que a equidade marque essa comunidade. Para que aqui ninguém tenha falta. Para que aqui ninguém tenha falta. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, é uma palavra pesada, uma palavra difícil, desconfortável. Eu acredito aqui, talvez uma minoria mesmo, ela tenha entendido o evangelho. E eu peço perdão porque eu preciso desse entendimento também. Não é questão de desapego, não é questão de viver com menos, não é questão de ter caixa na igreja. É questão da gente se libertar de uma coisa que talvez nos domine, de uma coisa que a gente tem confiado no teu lugar, de uma coisa que a gente tem amado mais do que o Senhor e as pessoas. Se trata de idolatria. E que o Senhor quebre isso no nosso coração, porque vira e mexe, ela volta ali. A gente tem um apego com as coisas. Que hoje haja libertação, Senhor. Que a tua graça fale alto aos nossos corações. Porque o Senhor deixou tudo, não para ajudar vítimas ou pessoas necessitadas, mas para morrer por vilões, por rebeldes. Que essa graça mexa com o nosso coração. Que essa graça nos leve a uma entrega total ao Senhor. Quem somos nós? Tudo é do Senhor. Que essa palavra, o Senhor é dono de tudo, marque tudo aquilo que a gente tem e passa pela nossa mão. E a gente entenda que tudo é uma dádiva que veio para nós. O fato de eu ganhar mais que os outros, ter um emprego bom, é tudo graça da tua parte. Não porque eu sou especial, mas porque eu tenho que me tornar responsável pela vida dos outros. O Senhor quer compartilhar da graça comigo. O Senhor quer que eu me pareça contigo nisso. Porque quem ama, doa. A tua palavra diz isso. O Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho. O que a gente vai dar em troca disso? Nunca a gente vai conseguir igualar o que o Senhor fez. E muito obrigado pelo privilégio, por nos despertar a consciência, por falar conosco. A gente entender que essa pequena área que a gente negligencia, que acha que está tudo bem porque está tudo funcionando, essa pequena área pode comprometer todo o resto. Porque é uma área muito problemática e que talvez esteja denunciando que nós estamos servindo a um outro Deus que não o Senhor.
Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, nos lava com o teu sangue, nos purifica pela tua palavra, nos ajuda a termos corações generosos. Nos ajuda para que essa igreja comece a partir de hoje, Senhor, a viver uma cultura de generosidade. Que a gente viva para abençoar os outros. Que a gente jamais passe por um irmão necessitado e ignore a necessidade dele. Que a gente entenda o valor de ter um missionário que passa necessidade muitas vezes e abandonou tudo. Que a gente entenda o valor que é ajudar um irmão como esse. A ofertar não só para a missão, mas ofertar para o missionário. Que tudo que entra lá, às vezes ele não pode nem gastar porque sente culpa, porque tem que investir na missão. Juro, a gente tem esse olhar, esse discernimento também, Pai. Nós oramos e agradecemos o nome daquele que venceu a morte por nós, o Senhor Jesus. Amém.